enfim, e que as políticas foram implementadas. Note bem, o processo contra o Lula não é frágil. Ele foi condenado em 3 instâncias, ele respondeu a vários recursos foram feitos em nome da soltura dele, inclusive o próprio STF negou, mais de 2 dezenas de justiças, então não há nada de frágil. O processo dele é concreto, mais do que cimento armado. Eu acho que o Ciro acerta em cheio no discurso que fala sobre o ressentimento e o ódio do Lula, mas mira na própria vaidade também, porque ele sabe que o Lula solto, ao contrário do que você diz, eu acho que ele unifica totalmente a esquerda. Esse discurso de pseudo-divisão, de estabelecer novas lideranças, acabou. O Lula tomou todo o espaço. Você ouve a entrevista do Boulos, por exemplo, para citar um nome, ele fala, ele toca de novo numa mesma tecla. A meu ver, velha, que a esquerda deve fazer a autocrítica, deve fazer a autocrítica, mas no meio da entrevista ele diz que é burrice atacar essa coisa do Lula hegemônico, porque a perda do Lula, as derrotas do PT deram vazão ao surgimento de uma extrema-direita. Bobagem. A extrema-direita nasceu exatamente de um presidente, Lula, de um PT, que fomentaram o maior esquema de corrupção da história da humanidade. Agora, a questão que se coloca em relação ao senhor Ciro Gomes é que ele é o novo Brizola. Ele sabe que ele vai ser uma sombra do Lula, ou vai ser um 3º, 4º lugar numa provável eleição. Ele sabe que o Tércios, que o novo poste do Lula, quem quer que seja, vai ser o ungido pelo PT e que vai unificar a esquerda novamente. Não há a menor possibilidade de outra coisa acontecer. O Brizola disse uma vez que o Lula pisaria no pescoço da mãe para se eleger presidente, e na próxima eleição foi exatamente vice do Lula numa eleição presidencial. A questão da vaidade do Ciro Gomes ferido, e a questão da falta de projeção da sua própria candidatura, da sua própria pessoa obstaculizada pela sombra do Lula, que o Lula ele impede definitivamente qualquer tipo de outra liderança aparecer, qualquer tipo de outra percepção fora dele. E agora, eu acho muito perigoso, endossando dessa vez o discurso do Lula, o discurso absolutamente terrorista do Lula. Será que as pessoas vão se unificar em nome de um sujeito que manda as pessoas invadirem as coisas, pede pela chilenização do país, pede uma sublevação por um fascismo inexistente? Elas se unificaram em torno de alguém que elogiava torturador e pede a volta do AI-5. A gente não está fazendo tortura, ô Fefito. Não existe tortura nesse país. Torturador. Não existe. Elogiar uma coisa. Que a gente está fazendo tortura. Existe uma diferença, ô Fefito, entre ação e discurso. As basófias do Bolsonaro não incidem em ações concretas. Não existe um governo autoritário ou fascista que persiga gay, que persiga negro, e nem existe um governo corrupto. Não existe denúncia de corrupção para esse governo. Institucionalizadamente, você diz, né? Não existe. Você acha que a imprensa não faria uma denúncia de corrupção? Sabe o que é curioso? Me dá a impressão que você acha, Maurício? Eu acho que é o Batman e o Coringa. Eu acho que o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula. Sim. Então, o maior cabo eleitoral do Bolsonaro é o Lula. E o maior cabo eleitoral do Lula é o Bolsonaro. Então, eles vão ficar nessa treta, e o Ciro tá tentando desesperadamente ser um centro das atenções nesse momento. Ele quer ser um centro moderado, de Ciro. alguma maneira. É isso que tá acontecendo. Então, sabe qual eu acho que é a diferença sutil nessa coisa toda? O Bolsonaro é presidente e age como se ainda estivesse em campanha. O Lula já está em campanha, ainda nem sabe se vai ser candidato. O Lula vive em campanha, foi. O Ciro está sem caminho, porque é o seguinte, veja, né, em 2018, o Lula conseguiu colocar o Haddad no segundo turno estando preso. Então você imagina agora o Lula solto, correndo o país inteiro, até 2022, elegível ou não, quem ele coloque ali para ser o candidato do PT, esse cara vai ter muito mais força que o Ciro Gomes. A gente não pode negar que o Ciro, apesar de tudo, apesar do discurso, ele foi um candidato que sempre bateu muito na trave, ficou em 3º, 4º lugar. Então, ele tem um teto desde a primeira eleição que ele concorreu. E essa estratégia de bater no Lula e no PT, eu não acho que seja das mais inteligentes. Lula sempre vai unificar a esquerda, sempre. Porque ele precisa desse público. Bicho, a verdade é o seguinte, a minha teoria, o Brasil precisa de um meme. Essa que é a questão. É sério. O Ciro, ele é muito prolixo na forma dele falar. Se ele não dá porrada no Lula, ou se ele não dá porrada no Bolsonaro, não vem para as pessoas o que ele realmente está querendo dizer. Então eu acho que a gente está comentando sobre isso exatamente porque o Ciro, de alguma maneira, se fez evidente, falando aquilo que ele pensa, da forma mais, digamos, porrada possível. Daqui a pouco o Ciro vai chegar e vai soltar: o Bolsonaro é um imbecil à moda antiga. Ele vai soltar essa. Porque a gente vota no cara que fala: caga um dia sim, um dia não. Ou então,
vou acabar com a fome no Brasil. Então eu acho que o Ciro está criando uma estratégia de virar um meme. Olha, ganha quem virar o melhor meme. Por isso que o Alckmin nunca vai ganhar. Não dá para negar também. O Lula, ele fala muito isso. Exigem muito que o PT faça aliança, né? Então se junte lá com o Ciro Gomes para tentar uma presidência. Mas como que o PT, que é um partido que disputa segundo turno desde 94, né, e venceu 4 eleições seguidas, e mesmo com todos os escândalos de corrupção, com o seu maior líder político preso, conseguiu 50 milhões de votos em 2018, como é que o PT vai abrir mão de uma candidatura própria? Então, eu acho que o Ciro tem que entender um pouquinho também dessa força que ele não tem. Não adianta, sozinho. A torcida petista de esquerda é torcida Adélio, é ideopatia unida, eles não enxergam nada de o que eu acho, desmandos e corrupção falta uma ditadura sueca. Talvez aí isso. O que eu acho pegar um sueco, uma ditadura moderada, né? E a gente ouvir o que ele faz e ele ditadura moderada. Porque quando a gente se coloca tentando refletir sobre isso, apresentar alguma análise, você corre o risco de ser acusado de essa falsa simetria entre Lula e Bolsonaro, né? Mas você acha que agora, é uma falsa agora, não existe uma falsa... Não, deixa eu completar. Vai lá. Eu acho lamentável, o que eu acho é lamentável a gente ter essa redução de possibilidades em 2 nomes aí que já estão na política testados há muito tempo, seja o Lula no poder com o PT, seja o Bolsonaro como 30 anos como deputado nessa trajetória política dele. Eu acho que a gente merecia algo nesse meio aí que representasse talvez mais algo próximo ao equilíbrio. Mas enquanto as pessoas estão falando de esquerda e direita, automaticamente vem a questão de 2 possibilidades. Se você começar a criar um novo termo, que eu acho que não tem esse novo termo, porque sempre vai ser esquerda ou direita, você sempre vai nos extremos. Mas eu não me refiro exatamente, necessariamente a um centro. Então você é um centro. Não é. Falta uma diagonal. Sei lá. A diagonal sai do Falta um nordeste, um noroeste.